Às vezes a gente pode estar falando Exatamente. isso aqui para isso aqui ser a abertura, entendeu? O preto e branco. Aliás, música do preto no branco que você gosta, Cacau. Vai. Tem umas musiquinhas boas, né? Preto no Eu branco. só conheço Ninguém Explica Deus. Pô, tu só conhece a Isso. música ruim? Eu não Caraca. acho ruim, não. Eu não acho essa música ruim, não, cara. Bem, pessoal, vocês não acompanharam a discussão minha e do Cacau sobre a música Ninguém Explica Deus, aí fica pra eternidade. Maravilhosa! Nunca Maravilhosa. E errou. eu nunca... Olha aí, Cacau gosta, eu não gosto, então tá tudo certo. A gente vai tirar essa diferença no braço sábado. Sábado, no Ixi, na BTD. verdade, esse vídeo vai sair Não, depois, já né? passou. Mas a gente tem É. outros BTDs, né? A gente vai ter o BTD em Certeza. Fortaleza. Se no próximo BTD um de nós aparecer com o olho roxo, você sabe quem foi que ganhou a briga. Exatamente. Mas olha só, diz pra mim nos comentários, você gosta ou não da música Ninguém Explica Deus? Olha aí. Mas o Cacau falou um negócio interessante que vocês não ouviram, tem a ver com o contexto de onde você tá, a experiência que você teve com a teologia, com a comunidade. Achei legal esse ponto, Cacau, muito legal. Mas, Rafa, roda a vinheta e vamos pra esse BT Papo. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada a Bíblia, teologia e risadas. Senhor Cacau Marques, estamos de identidade nova aqui no BT Papo. Olha isso, rapaz. Gente, que coisa linda. Isso? Que legal isso aí, hein? Estamos de identidade nova aqui no BT Papo. Estou com um visual profético. Gostei. É verdade, aqui, Gostei, olha só. O pessoal já viu, né, na thumb e tal, mas olha só que legal. Né? Inclusive, quem arriscou nessas artes foi Caio Dart. Ele que faz aí também parte dos designers do Bibotalk. Agora vai ficar soando que a gente tá fingindo, mas na verdade eu não tinha visto os nossos desenhos. Não tinha mesmo, eu mostrei agora. O Cacau tá vendo agora, junto com vocês. Agora mesmo. Neste exato momento. Olha, sensacional. E um legal. novo fundo também. E Bíblia, teologias. E na verdade, gente, era em bom humor, tá? Mas eu errei quando pedi pro meu amigo Edson Bruno gravar a vinheta. Aí ficou risadas. Mas era Bíblia, teologia e bom humor. Então ficou risadas porque eu errei quando contratei a pessoa que fez a vinheta, o Edson Bruno. Aliás, contratei não, né? Mandei um WhatsApp pra ele e ele fez naquele amor e no carinho de sempre. Mas Aí, Cacau ó. Marques, já passou o BTD, mas novos BTDs ainda rolarão esse ano e você ainda Foi tem a chance de maravilhoso, hein, encontrar. Bibo? Que BTD incrível, hein? Rapaz, mano, olha, é um tema show, né? Um tema show e, cara, tocou na alma, né? Tocou na alma. Gente, o Cacau tá rindo porque a gente não sabe como foi. Vocês estão vendo depois, mas a gente tá gravando na semana anterior ao evento. Tá pela fé. Pela fé, oremos a Deus. Cara, pô, mas olha, Cacau, eu e tu podemos tropeçar, mas o Mazakorati não tem como Nunca errar, errou, né? nunca errou. Nunca errou. Fada sensata da teologia. Exato, o Mazakorati não tem. Então, pelo Mazakorati, a gente, pela fé e pelo Mazakorati, a gente diz que foi muito bom. Mas a galera pode ser nosso aluno na EBT, na Escola Bibotalk de Teologia. Tem aula com a gente toda semana e novos módulos vindo aí. Além de muita coisa boa que já está publicada, tem novos módulos vindo por aí. Mas, Cacau, sem perder tempo, vamos lá. Lembrei de olhar pra câmera agora, ó. Você não por favor. E é legal que você tá até maquiado, parece, né? Ou tá Cacau, ou lavou a cara, não sei. Não, é uma iluminação que eu tô. Ah, graças a Deus, olha aí. Vou piscar pra vocês verem, ó. Muito bom, muito bom. Cacau, vamos lá. O tema hoje parece... assim, tipo, meu, o que tem a ver com teologia? A galera já viu aí. Aliás, eu não sei qual vai ser o título desse BT Papo, mas você deve ter visto na thumb aí já alguma coisa. Mas o negócio é o seguinte, Cacau. Qual é o tema? Jogos de azar? Não é jogos de azar. É pirâmide de azar. O tema é crentes e golpes financeiros. Crentes e golpes financeiros. Cara, por incrível que pareça, meus amigos e minhas amigas, em pleno século XXI, golpes financeiros estão cada vez mais... Você conhece o Elon Musk? Conhece o Elon Musk, exato. Tá acabando com o Twitter, abraço. Então, assim, golpes financeiros, eles são antiguíssimos. Antigamente era o seguinte, golpe financeiro. Você lembra como é que funcionava? A pessoa abordava alguém saindo do banco falando de um bilhete premiado. Tinha, era um dos golpes. Era um dos golpes. Não, eu sei que eu conheço uma pessoa que comprou um bilhete premiado, assim, cara, e é uma pessoa empresária e tal, alguém assim, tipo, esclarecida com a área de finanças e tal, sabe que a vida não é fácil e tal, mano, e simplesmente acreditou. Moral da história, embarcou
levou o cara até um lugar lá, meio retirado da cidade, o cara ia buscar o bilhete e ela entregou o dinheiro para a pessoa e, obviamente, que esse cara nunca apareceu com o bilhete. Nossa. Você tem golpes É financeiros verdade do esse tipo... bilhete. É verdade, exatamente. Você tem golpes financeiros do tipo assim, chantagens, né? Chantagens com dados, né? A pessoa invadiu a sua biblioteca de fotos e rola uma chantagem. Tem, por que aí já é uma exemplo... extorsão, né? Nenhum golpe mais, né? Já é uma boa, extorsão já, né? boa, eu já ia falar de Sabe, tem uma extorsão, abelha cara. aqui, ó. É verdade, é verdade. Uma abelha? Olha aí, É. é mel. Você é um cara doce, né? Se bem que você é cacau, né? É meio amargo. Então o que acontece? Sim. Extorsão é diferente, cara. Extorsão é diferente. Perfeito, Cacau, perfeito. Extorsão é diferente. que Golpe é assim, quando você é enganado. É enganado. O golpe é quando é, você é enganado. que Top, assim, top. sei lá se tem uma definição técnica pra isso, né? Mas é como, Vamos olhar assim, no How a I gente, Sis. a gente acaba usando, né? Mas o lance é o seguinte, deixa eu falar por que eu propus esse tema. Esse não veio de uma Boa. pergunta que a gente recebeu. Cara, tá fazendo uma... Tá tendo uma convenção de insetos aqui em casa. Tá chegando mais Sério? bichos. Caraca. Olha aí, Já são Vida 3. de Inseto. Vida de Inseto. É o calor, na verdade. É um excelente filme da Pixar. É. Que, aliás, você já viu? Sabia que todos os filmes da Pixar eles estão interligados? É sensacional. E o Vida Sabia. de Inseto é meio que o futuro. Então, mas vamos lá. O que acontece? Por que eu propus esse tema? O que ele tem a ver com o nosso papo aqui? Existe uma relação num discurso muito intensa entre golpes financeiros e promessas mirabolantes de rendimentos e um certo evangelicalismo que existe por aí. Então, assim, é comum você ver quando alguns desses caras aí que estavam propondo, que propõem esses investimentos malucos que dão uma rentabilidade altíssima e tal, e que vem com um monte de viagem, é comum você ver que eles fazem isso junto com uma certa abordagem teológica não, mas assim, religiosa, né? Eu tô querendo, eu não tô querendo citar explicitamente nenhum nome, Bibo, porque algumas coisas estão passando ainda por processos e tal, né? Mas você enxerga, tá no mudo aí. Você trocou o microfone? Olha aí. Não, eu tô com aquele meu antigo mesmo, que Tá. Não só tem que eu... não tem, eu tô com esse aqui que o tá. áudio é um pouquinho melhor, um pouquinho mais alto. Sim, Tá. Cacau, porque assim, por que o Cacau tá falando isso? Porque eu vou dar uns exemplos sem citar o nome, tá? Teve um Sim, aí vai. outro dia que foi preso e você via as postagens que ele fazia em rede social, tinha ele falando de Deus, de Páscoa, né? Acho que faz um ano que isso aconteceu, porque a Páscoa foi agora, né? De Páscoa, de não sei o que lá. É esse que fala, inclusive, no áudio vazado. Não, cara, vamos orar agora é orar. Não, esse é outro. Aí? Esse aí a gente pode falar o nome, né? Porque assim, esse aí foi o caso lá do Scarpa, e que o Scarpa foi uma vítima, né? Que investiu dinheiro no do Willian e tal. Todos os jogadores que foram do Palmeiras. Agora, não fica muito claro se o Willian também é vítima, o que é muito possível, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados, porque sabe que esquemas financeiros de golpe, eles acabam vitimando gente que também coloca outros no golpe. Então são golpe. Entendeu? É golpe e vítima ao mesmo tempo, né? Mas você vê que o discurso todo lá é religioso, né? O que eu tava falando não era esse, não. Era um cara que é um golpista mesmo. Né? Tá. Que é o dono de uma pirâmide. Entendi. Mas, então, porque tem assim, aquele... Não, eu queria falar que teve um que envolveu muitos evangélicos, né? Muitos. Isso. É esse Inclusive que você tá falando? abordava... Tem mais um, não, era um outro ainda, mas tem mais um que é esse que você tá falando, que abordava celebridades em igrejas e tal. Sim. É muito conectado. Se você prestar atenção, nós não vamos dar muito detalhe aqui, porque a gente não sabe em qual grau de investigação tá cada um, mas vocês pesquisem aí, vocês vão ver. E é uma relação muito grande, cara. É muito grande essa relação entre golpe financeiro e religião, e em geral religião evangélica. E aí eu fiquei me perguntando sobre isso, né, e conversando com algumas pessoas e tentando entender por que essa relação acontece. E eu acho que tem 2 pontos que a gente podia colocar aqui, Bibo, e a minha intenção, quando eu propus esse tema, e a minha intenção agora da gente gravando, é que a gente use isso como um alerta, e também a gente toca a teologia um pouco que tá por trás disso, porque tem uma teologia por trás disso, tá? Então... Caraca. É uma preocupação, realmente, tá? É uma preocupação pastoral. Tanto que a primeira vez que eu abordei isso foi no púlpito. Quando eu falei numa mensagem sobre isso, eu abri um parênteses lá, porque não era uma mensagem sobre esse assunto, né? Eu abri um parênteses para falar como a ganância leva a isso também, e falei isso no púlpito da minha igreja. E agora, fazendo um vídeo aqui um pouco mais longo, com uma preocupação pastoral mais ampla, atingindo a galera, né, que nos acompanha aqui. Então tem 2 pontos que eu acho importantes da gente destacar, especialmente quando a gente fala
de esquemas de pirâmide, tá bom? Uhum. Por quê? Esquema de pirâmide é um tipo de golpe financeiro, mas é um tipo muito comum. Como é que é um esquema de pirâmide? Você sabe, né? Como é que funciona? Tem um cara que promete rendimentos, então faça um investimento e você vai ter rendimento, só que aí você ganha por colocar gente na pirâmide, então vai subindo o dinheiro, vai descendo uma quantidade, ou seja, só Exato, tem dinheiro enquanto vai aumentando a base, mas a base não aumenta para sempre, uma hora ela acaba, e aí todo mundo exato, toma um prejuízo, porque ficou botando dinheiro, botando dinheiro, botando dinheiro, e ganhou durante um tempo, mas depois, né? Tem até exato. uma piadinha no áudio WhatsApp, você já viu isso? O cara falando Não. assim, galera, alguém sabe um esquema de pirâmide que tá bem no comecinho pra entrar? Porque quem entra primeiro ganha Aham, mais do que aham. quem entra depois. E uma hora tem alguém que só perde. E de uma hora pra frente Exato. todo mundo só perde. Cacau, Ou um seja, parênteses aqui. Deixa eu abrir um parênteses. É porque aí tem um lance importante dessa questão da pirâmide, é, porque tem o lance de que quem entra, ele foi convidado por alguém de sua confiança, isso, é esse o entendeu? primeiro ponto. Muito É, bem. olha aí! Não, é É. porque eu conheço amigos que entraram nesse esquema, porque gente de confiança e que testemunhou: "Cara, eu já ganhei dinheiro", Uhum, entendeu? Então uhum. a pessoa: "Pô, E ganhou legal", mesmo. E ele não e mentiu, e não entendeu? mentiu. Esse é o É, ponto, ganhou exatamente. dinheiro. Mas aí que é o lance. Desculpa, te Não, interrompi. e é Fala. isso, é basicamente isso. E aí cara, ó, mano, sabe o fula e como tu falou, né, geralmente teve nesse caso que aconteceu há 1 ano e pouco atrás, muitas celebridades gospel, muitas, muitas, assim. Uhum. Pensa numa celebridade gospel, estava nesse rolo aí, tá. Então, assim, muitas, muitas. E eu tenho amigos que entraram nesse rolê, porque são amigos dessas celebridades, né. Uhum. Então, assim, inclusive até eu conheço gente que foi convidada, mas, assim, por estar mais ligado nessa questão, falou: "Cara, Rejeitou. isso aí tem cara de Uhum. pirâmide e uma hora vai desmoronar na cabeça de alguém". E Então. assim, e é isso, é a questão da pessoa de confiança que está convidando e que mostra: "Cara, olha quanto eu já faturei no investimentos passados e tal, então, mano, é muito melhor que isso, é muito melhor que aquilo, pode ir que o retorno é garantido", e é o retorno rápido, né. Enfim, mas continua, É. Cacau. Então, vai aí que é o lance. Em primeiro lugar, todos esses esquemas, especialmente esse de pirâmide, mas outros também, eles se baseiam nessa confiança mútua, tá? E os espaços comunitários hoje, eles são muito restritos, porque as cidades são maiores, nós nos envolvemos menos com as pessoas ao nosso redor, né? A gente está um pouco mais isolado por um monte de motivos e tal. Um lugar onde se estabelece uma relação de confiança para além dos círculos familiares é a igreja. Muito difícil alguém que estabelece uma confiança mútua num clube hoje em dia, como já foi um tempo atrás, ou numa questão assim do bairro, de uma associação de bairro, coisa do tipo, é muito menos. E condomínio, não vou nem dizer, porque assembleia de condomínio é só quebra-pau, né? Então, a Ai, ai, igreja é ai. um lugar privilegiado de confiança mútua e por isso ela é um lugar muito mais suscetível a esse tipo de marketing, entendeu? De eu fazer um Exato, marketing, um golpe para você e você confiar em mim. Por quê? Porque tudo reside na minha palavra, na confiança que você deposita na minha palavra. Se você exato. confia no que eu tô falando, você vai entrar. Então, nossa, tá passando um carro aqui com musicão. Pegou aí Não, pegou cara, a Não? única Que coisa ótimo. que tem no teu microfone são crianças felizes, e sério, eu É acho que é o melhor engraçado, né? É é, engraçado. eu Porque as ouço só crianças estão bem mais baixas que o carro que passou aqui e pega a sério, criança cara, e mas é que eu pega. acho que o carro é um som mais grave, não vem tanto. As É, crianças é eu uns acho que agudos e tal. E, mano, esse pá, microfone acho que pega mais voz. exato, e eu tenho muita Que é pra vontade isso. de que bom, né, que bom. Ele não pega o seu estômago roncando. Então, assim, é muito legal e tem um ar É, de felicidade aí, cara, nesse teu que bom, condomínio. que bom. Deve ser um É. saco, uma hora a gente cansa da Não, não, felicidade dos outros, não. não? Essa Não? questão não. Não. Que bom, eu me Outras coisas cansaria. incomodam, né? Isso aí não. Que bom, Mas as assim, mulheres dançando zumba lá na quadra. infelizmente não tem mais. Era muito É. bom, assim. Eu fazia amizade, a Nath ia, elas faziam amizade e tal, mas aí o pessoal começou a reclamar que tem música. Ah. Mas vamos voltar, não tem nada a ver. Depois o povo começa a reclamar aí que a gente gasta muito tempo falando bobagem. Então vamos voltar. Cara, é Igrejas só são não ver lugares. mais. Tchau, tchau, vaza, vaza, coisa chata. Ai, perde muito tempo. Tem gente que gosta da nossa brincadeira, deixa. Vai catar coco, vai entrar na pirâmide pra cair algo na tua cabeça, seu chato. Ah, vai perder dinheiro, vai. Calma, gente, calma, o Bibo tá bravo. Tá Não. tarde hoje, a gente não grava tão tarde assim. Ah, é verdade, o meu remedinho tá passando efeito. Vamos lá. Não, então, gente, não, agora o papo é sério. Igrejas são lugares de confiança mútua. Agora, olha só qual que é o problema disso. Esse tipo de abordagem elimina a comunhão. Entendeu? Porque Não, você tá. Todo mundo que entra depois no esquema de pirâmide, ele já está em prejuízo em relação a quem convidou. Quem convida
tá em vantagem. Ele tá só terceirizando o prejuízo. Ou seja, ele tá fazendo um mal para outra pessoa. Para qualquer pessoa que ele convide, ele tá fazendo um mal para ele não sofrer prejuízo, entendeu? Então ele tá prejudicando outra pessoa para que ele não seja prejudicado. E ele Cacau, tá tem um fazendo caso... isso se aproveitando da relação de comunhão Boa. cristã, de fraternidade cristã da igreja. Exato. E isso é muito sério, tá? Cacau, é que assim, ó, aconteceu um caso aqui em Joinville em que o irmão, ele realmente acreditava no rolê, entendeu? Então eu não Uhum, sei se ele foi uhum. mau caráter, assim. Não. Sim, eu não Na- quis dizer isso. Sim, ok, Deixa eu ok. deixar claro, né? Tá. E foi tão louco o bagulho que, inclusive, eu tenho conhecidos que caíram e tal nesse rolê também dele. E, mano, e como você falou, ele envolveu várias pessoas da comunidade, cara. E aí, quando o negócio explodiu, eu achei muito bonito, cara. Ele foi na frente, o pastor chamou ele na frente e ele pediu perdão pra comunidade, cara. Uhum. Né? É. Inclusive, ele se arrebentou também no fundo aí e tal. Mas É o que a isso. gente falou, né? O cara ele participa de um golpe, mas ele é vítima também, né? Isso Exato. entra Claro no... que tem o cabeça, né? E às vezes o cabeça também pode ser Sim. crente e mal Ou os intencionado e tal. cabeças, às vezes, né? Os cabeças, exato. Mas enfim, só para Eu não tô falando que todo mundo que tá em golpe é vítima, não. Tem gente que Exato, é só exato, perpetrador mesmo. exato. Mas enfim, se alguém Mas souber de uma pirâmide no comecinho, comenta aí. Brincadeira, gente. Mas isso que é o lance, cara, entendeu? Você tá se utilizando da comunhão cristã, de um lugar onde você tá desarmado, de um lugar onde você tá mais propenso a acreditar nas pessoas. E isso não é só pra golpe financeiro, não, viu? Isso é pra qualquer coisa que se fale numa igreja, para além do que é a própria pregação da igreja, entendeu? E a gente estimula, olha que coisa doida, né? A Bíblia estimula a gente a julgar as profecias, que teoricamente estão envolvidas, eu vou usar um termo errado aqui, mas dá um discurso, teoricamente estão envolvidas com a função fim da igreja, né? Como se a igreja tivesse, né, uma questão assim, como se fosse uma empresa. Mas, entendeu? A profecia, ela é o que a igreja deve fazer, ela deve pregar o que é a palavra de Deus, nesse sentido, né? Exato. Uhum. A Bíblia manda a gente julgar até as profecias. Então, assim, quando alguém fala que está dizendo a palavra de Deus, a Bíblia manda a gente não ser inocente, julgar. Imagina com coisa que nada tem a ver com a palavra de Deus, entendeu? Mas se estabelece na igreja um clima de confiança mútua, que é uma coisa boa, Exato. mas sem o discernimento do que é bom e do que é ruim, entendeu? Uhum. Imagina se uma pessoa na igreja começa a vender remédio, sabe? Tarja preta. Pomada de óleo de peixe que começa... cura... Não, eu tô falando remédio tarja preta, coisa que é proibida, entendeu? Sim. Não, isso aqui é muito bom, isso aqui vai te curar e tal. E você fala, bom, Deus cura, eu confio nessa pessoa, não sei o que lá, e começa... Mas ela não é médica, ela não é nada, entendeu? Boa. Você tá oferecendo uma coisa que, teoricamente, tem um fim bom, que seria você ser curado de uma doença, mas você vai ter que usar discernimento nisso. Você vai falar, quem você acha que você é? Você não é médico. Agora, por que em outras coisas a gente entra sem julgar, entendeu? Se tá mandando julgar até as profecias, julgar até a pregação. Então Exato. isso é uma coisa importante, né? Ou seja, Cacau, não dá só pra... esse irmão tem credibilidade, essa irmã tem credibilidade, vou entrar de cabeça. Que é o mesmo lance das fake news que a gente recebe, né? Quantas vezes eu recebi mensagem no WhatsApp dizendo assim, olha, eu não conferi, mas vi de uma pessoa que eu confio muito. Perfeitamente. Mas ela também não conferiu, porque vi de uma pessoa que ela confiava muito. E às vezes a primeira pessoa falou, eu confio muito nesse site, entendeu? Nesse site japonês aqui. Exato. Entendeu? Então, assim, não é pecado desconfiar, não é pecado. Pelo contrário, a Bíblia te estimula a fazer isso. Então, não entenda isso. E quando eu tô falando isso e fazendo essas coisas de dizer alguns são vítimas também e tal, e quando eu digo que ele tá passando prejuízo à frente, eu quero dizer para você, entendeu? Eu não tô estimulando que as pessoas julguem outras pessoas, ainda que isso pode acabar sendo um efeito do que eu tô dizendo, mas eu quero especialmente que você saiba que se você entrar nessa para ficar rebanhando pessoas, para ganhar dinheiro ou não, e alguns falam assim, não, mas isso aqui tem um produto. Calma, tem muito esquema de pirâmide que tem promessa de produto também, viu? Calma, só o fato de ter um produto não significa que não é não. Calma aí. Claro que tem coisas que não são pirâmide, então tem que ter discernimento. Mas ainda assim, se você tá nessa, você tá pensando em entrar nessa, não entra. Não só porque você pode quebrar a cara, mas porque você só não vai quebrar a cara se você quebrar a cara de outro. E aí você tá pervertendo o evangelho e pervertendo a comunidade cristã. Então não vá nesse caminho. Esse é o primeiro ponto. Mas tem um ponto teológico. Esse é um ponto
Eclesiológico? Eclesiástico? Sei lá, né? Eclesiástico, Prático. eclesiástico, É, prático, é, sociológico. é. Exato. Mas tem um ponto teológico. Tem um ponto Hum, teológico. E o qual? ponto teológico é o seguinte: quando uma oportunidade dessa, entre aspas, oportunidade, aparece para um cristão, é muito comum que ele interprete isso como uma porta que Deus abriu. Entendeu? Porque a gente acostumou com o discurso de que as bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida envolvem também bênçãos materiais. E eu não estou dizendo que envolvem. Na verdade, eu afirmo que envolvem sim, em determinados contextos, e se isso for a vontade dele, tá bom? Exato. Mas isso não é o centro. Só que é tão comum a gente entender que Deus, a mão de Deus está comigo porque eu fui empregado, a mão de Deus está comigo porque eu ganhei uma promoção, a mão de Deus está comigo porque eu recebi um dinheiro que eu não estava esperando, entendeu? E ficar colocando esse tipo de coisa, ou porque apareceu uma oportunidade de eu adquirir um carro que eu não tinha, alguma coisa assim, entendeu? A gente está tão Uhum. acostumado em vincular a bênção de Deus com o material, que às vezes é até automático, e dependendo das igrejas, eu desconfio, eu não fiz essa pesquisa, mas eu desconfio que dependendo da teologia da igreja, isso ainda é mais frequente, né? Uhum. Que a gente pode rapidamente, ao receber uma oportunidade dessa, entre aspas, a gente dizer, olha aí, ó, Deus me abençoa com essa oportunidade. E eu digo isso porque eu já vi crentes nessas condições falando nesses termos, entendeu? É uma maneira que Deus usa para abençoar seu povo, é uma maneira, entendeu? Caraca. Usando Uhum, esses uhum. termos, sabe? Sim. E aí complica. Cacau, já que o assunto é teológico, eu acho que cabe muito bem a orientação que Paulo dá a Timóteo, coloquei na tela aqui, ó, mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que levam à ruína e destruição. Mano, esse texto aqui, acho que cabe bem nesse rolê que a gente tá O falando 10, aqui. como é que é o 10? E o 10, que não tá aqui, mas pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, Entendeu? portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Pois é. Então, Cacau, olha só o que acontece aí. Cacau, teve pastor que aplicou dinheiro da comunidade nesses rolês aí, e quando estourou a bomba, não soube lidar com isso, com a vergonha Uhum, pública, enfim, e acabou uhum, tirando a própria vida. Para vocês verem, irmãos e irmãs, que não é algo assim, tipo, de pequena importância. E por isso que a gente tá fazendo, né? Essa uhum. ideia do Cacau desse BT Exatamente. Papo foi sensacional. Porque tem pessoas que destruíram a própria vida, né? Tirando a própria vida. E, consequentemente, olha o rombo, né? Na família desse pastor, na igreja desse pastor. Várias Uhum, pessoas, né? Perderam muito dinheiro, que desestabilizou famílias, desestabilizou relações, uhum. né? Tudo por conta desse desejo de querer enriquecer e o amor ao dinheiro, que é a raiz de todo o mal, cara. Perfeito. Aí que a gente tem que entender, né? Ah, deixa o versículo lá, o Deixa o 9 de novo, versículo? Vou botar para aqui. eu, pra Eu vou eu botar o 10 também citar aqui ali. no rolê. Olha lá, o que diz ali, ó. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos. Tem a ver com essas motivações, entendeu? Tem Uhum. a ver com essas motivações. Qual é a motivação? O que te move, né? Então, isso já demonstra, já deixa claro para você que o coração está no lugar errado, entendeu? E lógico, gente, eu entendo, as histórias são diferentes, a maneira como cada um lida com o dinheiro é diferente por uma série de razões e não razões necessariamente pecaminosas. Mas é necessário sabedoria. E a sabedoria envolve saber onde está o seu coração, guardar o seu coração. Tomar decisões assim, acreditando que é uma oportunidade de Deus. E aí o que acontece, Bibo? Por causa desse discurso, a gente se torna não ousado financeiramente, não um investidor agressivo só. A gente se torna displicente, irresponsável, entendeu? Caraca, pesado. Porque Deus está comigo, Deus não vai nunca deixar acontecer esse negócio, nunca vai Exato. deixar eu ser lesado, nunca vai deixar, não, é o Senhor que está abrindo essa porta, eu vou, e vai Uhum. com a cara e a coragem. Então, assim, ele já está num ambiente de confiança, ele vem com todo um discurso de fé, a pessoa já dá demonstrações de que dá dinheiro mesmo. E mais do que tudo, ele fala: Meu, além de tudo, Deus está comigo. Deus sabe que eu não estou querendo lesar ninguém. Ele ainda fala assim: Deus sabe do meu coração. Eu estou entrando sinceramente e vai quebrar a cara. Aí você fala: Mas onde estava meu erro? O seu erro está aí, ó, em 1 Timóteo 6,9. O desejo É. de ficar rico. Entendeu? Uhum. E aí, como é que eu faço então? Cara, primeira coisa, noçãozinha
básica que você puder de rendimento. Noçãozinha básica. Eu não sou influencer financeiro de jeito nenhum, não sei fazer isso, mas uma noçãozinha básica de saber quanto é que é plausível que uma coisa dê de retorno. Exato, exato. Entendeu? Isso você Mas acha aí, fácil, Cacau? Você acha, dando pois uma é, googlada exato. aí, você acha É. fácil a questão de Aí alguém rendimento? pode dizer assim, mas tem gente que entende muito e quebrou a cara. É verdade, pra você ver como é sério, entendeu? Pra você ver como a coisa é séria, tá? Então, É, sabedoria, prudência, não seja ganancioso, entendeu? Porque é. no final das contas, o que sustenta mesmo a vida é Deus e Deus nos colocando em caminhos que são caminhos de clareza e não caminhos de E principalmente, obscuridade. e principalmente caminhos de contentamento, tá? É Agora, com verdade. isso, eu penso o seguinte: investir é pecado? Claro que não, é sabedoria, Uh-uh. né? Investir, gente, hoje, você tem muitos meios de investir de forma segura, prática. Você, no próprio app dos bancos, você consegue investir ali. Porque uma coisa é Mas vai fato, estudar galera. sobre isso, que nós não somos aqui Não, não, Bibi eu vou falar o Finanças, que. não. Eu não sou mesmo, mas eu digo, eu vou falar o que eu faço. O que que eu aprendi, e isso é unânime. Qualquer coisa é melhor que poupança, né? Qualquer coisa é melhor que poupança. Nem isso eu sei se é verdade, porque também tem gente que diz Cara, o contrário. É. não, não, mano. Assim, qualquer investimentozinho aí é melhor que poupança e você tem investimentos muito seguros, entendeu? Longo prazo, médio prazo, enfim, qualquer coisa. E, cara, você guardou na caixinha do Nubank, patrocina nós, Nubank, patrocina nós. Mas você guardou na Ó, caixinha. você para com isso, que vai parecer que a gente tá ganhando. Não, não Calma. estamos. Tá dando, Não. tem banco aí quebrando nos Não. Estados Unidos. Calma, calma, Não, é calma, Nubank, tá calma. tranquilo, fica tranquilo. Eu vi, inclusive, influencers de finanças falar que tá tudo bem com o Nubank. Até porque tem o Bradesco por trás, se não me Deixa falha o a povo ir memória. atrás desses influencers, então, que não são nós. Tá, o que eu quero dizer, esquece o que eu falei antes, mas, gente, guardar dinheiro é uma coisa boa, é importante você guardar dinheiro, a pandemia revelou isso, né? A pandemia revelou isso. Teve amigos meus que não passaram necessidades graves porque tinham dinheiro guardado e que era para uma viagem, né? Como não rolou viagem, foi o que pagou as contas, né? Profissionais liberais que não tinham casos para atender, enfim. Mas, cara, guardar dinheiro, investir dinheiro é uma coisa boa, mais fácil com sabedoria, com orientação. E, cara, não existe assim. Quando a coisa é muito absurda, muito fora da realidade, sabe, não tem um lastro, desconfia, desconfia, É, entendeu? exatamente. E hoje você tem empresas sérias, né? Empresas sérias, grandes, que podem te orientar nesse investimento, tal, que eu não vou falar É, nomes mas aqui, porque eu é, não ganho ma- para isso, mas mas assim, essa questão de lidar com finanças, a gente pode até fazer um vídeo um dia sobre vamos isso e chamar o falar primo sobre, pobre. Eu descobri que sobre, o primo pobre é crente. sobre essa questão. A gente pode um dia gravar sobre a questão de sabedoria, lidar com dinheiro, coisa do tipo e tal, sobre generosidade, sobre essas questões todas, né? Mas o importante é o seguinte, gente. Guarde o teu coração, seja prudente, não Boa. queira ganhos mirabolantes quando eles são impossíveis. E não tomem a ideia de que ele é irmão, então tá ótimo, né? Posso confiar. Ou Deus está comigo, ele nunca vai deixar eu quebrar a cara. Não. Tá na sua mão, é uma questão de mordomia, é você que faz uso do dinheiro que Deus deixou disponível para você usar, use-o com sabedoria como uma dádiva de Deus. Isso é mordomia, tá bom? Uhum. E esses dois pontos eu acho que são pontos muito importantes e a gente não pode ser ingênuo nessas paradas. Parece às vezes que você. Alguém pode até usar esse discurso, né, Bill? Mas você não tem É, fé, né? Ele tá usando esse segundo ponto. Não, porque Deus e tal, querendo tirar de você exato. uma ousadia que às vezes você nem tem e nem é seu perfil e nem nada disso. Ele tá querendo fazer isso com você porque não é uma coisa boa, né? Uhum. Então não Uhum. vai por esse caminho. E pastores, Eita, tenham nós. vergonha na cara e para com essa porcaria de achar que vocês estão ali para convencer o seu rebanho a fazer qualquer outra coisa que não seja ouvir o que Deus tem para falar para eles. Pelo amor de Deus, gente. Não para de se meter em tudo essas coisas. Ai, cara, Chega, vai, chega. Eu vou ficar irritado aqui. Chega, O né? Cacau irritado realmente seria uma novidade aqui no BT Papo, né? Mas é que Assim, mexe cara, nas porque entranhas, né? sinceramente, eu não Mexe me. nas Ó, entranhas. eu vou ser bem sincero, eu não me importo. Hum, Eu não me importo muito, assim, com pessoas criticando os crentes. Eu não me importo, sabe? uhum, Porque eu me importo que a gente tenha passado essa imagem, se é que a gente passou a imagem errada,
né? E se estão criticando a gente por uma coisa que a gente faz certo, então tudo bem. Mas se estão criticando a gente por uma coisa que a gente faz errado, eu lamento que a gente tenha feito isso de errado. Mas o fato de pessoas que não são crentes criticar os crentes, eu não me importo. Mas eu me importo muito com o uso do púlpito como se fosse um lugar privilegiado para disparar vendas de ideias que nada tem a ver com a Bíblia. Isso me dá... Então isso me revolta muito, cara, assim, porque o que acontece? A figura que Deus usa é a figura de um rebanho, entendeu? Uhum. E o pastor, diante do rebanho, a ideia, essa figura, ela aparece de algumas maneiras diferentes na Bíblia, né? Mas duas maneiras muito óbvias é a nossa relação com Deus, como nós como rebanhos de Deus, e a relação do pastor, do líder, né, com a igreja, como sendo a igreja um rebanho que Deus confiou àquele pastor, àquele líder. Isso aparece em Atos 20, por exemplo. Na primeira metáfora, Deus e o povo, nós como rebanhos, como rebanho de Deus, qual que é a imagem? A imagem de dependência total, né? Então, algumas pessoas, alguns líderes, alguns pastores confundem essas coisas. E a gente já falou um pouco isso quando falou lá do discipulado. E se colocam no lugar, submetendo o outro a uma dependência total de si. E colocam no lugar de Deus. Porque não é isso que Deus promove entre o líder da igreja e o povo. Entendeu? É o que Deus promove entre nós e ele. Nós é que somos dependentes dele. Boa. Agora, a igreja não é dependente de você. E você usar essa posição de quem tem o controle espiritual para fazer passar coisas que você acredita que devem ser, ou que você acredita que são boas, ou coisa do tipo, mas que não tem nada a ver com a Bíblia, amigo, não vai por esse caminho. Você está corrompendo o púlpito da igreja, você está massacrando pessoas, vitimizando o rebanho de Deus. E lá em Atos 20, o discurso de Paulo para os presbíteros de Éfeso, né, quando ele está indo embora, e aí ele fala assim, que eles devem cuidar de si mesmo e do rebanho que Deus comprou com seu próprio sangue. Eita. Entendeu? Então, assim, Sim. a própria vida de Deus, né, do Deus Filho, a própria vida de Deus, é o valor do rebanho que você tem na mão. E é o sangue de Jesus e não o sangue de nenhuma ovelha que tem a ver com essa história da redenção. Então, sacrificar ovelhas de Deus para seu próprio umbigo é uma das coisas mais tenebrosas que existem dentro de uma igreja, é das piores coisas que um pastor pode fazer, e eu não sei como é o inferno, mas se ele tiver gradação, eu acredito que esses líderes estão nos círculos piores. Cara, aí, ó. Pô, por que o Dante não tá... Cadê o novo Dante? Cadê o novo Dante? Estão tudo na boca do capeta, né? Porque no último círculo tem o dragão lá, não tem? Três cabeças mastigando os traidores. O Dante, o pior pecado era o traidor, né? Traidor. Eu acho que o pior pecado é aquele que pega a vulnerabilidade do povo que Deus ama, por quem Deus deu seu próprio filho, e faz disso um jeito de ganho próprio. Ai daquele, né, que fizer tropeçar os pequeninos, né? Pois é. Ai daquele que fizer tropeçar. Tem uma carta inteira, é pequena, mas inteira de Judas. Os falsos mestres. Exato. Falando sobre isso. Que são pastores que apacentam a si mesmos. Eita, cara. Então, larga a mão de ser otário. Cacau, full pistola. Posso usar uma palavra pesada aqui? Desculpa o horário. Você é um bananão. Você é um bananão. Não, desculpa o horário. Você já viu esse vídeo? Você já viu esse vídeo do Caio Ribeiro? Não. Procura, então. Caio Ribeiro, palavra pesada. Procura, é muito bom. Você é um bananão. São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou. Ele é um bananão. Cacau, obrigado, cara, por essa pauta sensacional. Esse é o tipo de vídeo para você compartilhar com a galera, não para jogar na cara de ninguém, não, entendeu? É isso. Quem caiu aprendeu, eu imagino. Mas a gente pode evitar que mais pessoas caiam nessa. E aí o recado do pastor Cacau Marques para outros amigos de ministério não usarem, né? Terem temor a Deus, enfim. Complicado, mas dá tempo de se arrepender ainda. Deus tirou seu povo do Egito, não volte para a pirâmide. Acabou. Até o próximo BT Papo. Se Deus quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu faço questão que seja essa parte que abre esse vídeo.
sabe, assim, de... À toa. Ai, Cacau, não, essa parte não pode. Falando sério agora. Porque nessa parte não pode entrar. Não, nada pode entrar aqui. Não, essa parte não. Ai, meu Deus do céu.